pessoal falou, pastor, cadê os R$1.500? Falei, tá ali naquele caminhão. R$1.500 de água, gente. Tem uns irmãos que, né, eles não falaram para mim, respeito ao pastor, mas começaram a falar um para o outro, gente, ora pelo pastor, o pastor tá doido. Mas, Fabiano, pessoal, aí disseram para Fabiano, amarra ele ali, amarra o pastor. Faltavam 4 dias de eventos, faltavam 3 dias de evento. Aquelas coisas que Deus dá, gente. Deus dá na cabeça do pastor. É os negócios. Eu só entendo porque é o Senhor. Deus falou, pega os R$1.500, compra todinho de água. Nesses 3 dias vocês vão vender. E eu cheguei com um caminhão. Vamos pessoal descarregar. Os irmãos olhavam para o outro assim, ó. Vai começar a descarregar, né? Vamos trabalhar. Esse mago velho sempre me ajudou pra caramba, né? E ele falava, o pastor tá falando, o pastor tá mandando, bora. E aí, gente, só nesse 4º dia, os R$1.500 de água que eu tinha comprado, nesse 4º dia nós vendemos tudo. Então 1.500 nós fomos para 3. Aí eu já não fui mais bobo, né? Eu deixei 1.500 em caixa. 1.500, aí peguei mais 1.500 e fui comprar. Eu sei que no final das contas, no final dos 7 dias de evento, nós tínhamos levantado mais de R$5.000, vendendo água mineral. Entende? E sem ficar nessa lamúria, porque o distrito não ajuda, eu não sei o que lá, não vem ninguém aqui, a gente está construindo uma igreja desse tamanho. Sai para lá. Não, Deus não deu a visão para você, então você que tem que ir em campo, tem que estar xingando o povo, tem que estar xingando a outra igreja, xingando o superintendente distrital. De quem é a visão, não é sua? Deus não é você, então vai cair em campo, vai trabalhar, vai pegar a lenha lá no Jordão. Sim? E fomos. 5.000, agora só falta 55.000, gente. E daqui a pouco outra coisa, e faz uma sopa, e faz um almoço, e faz uma feijoada, e todo mês a gente fazia alguma coisa, entende? E aí só entrando dinheirinho, a gente estava aqui nas tendas, não pagava mais aluguel, nada, e só entrando dinheirinho. E entrou mais 3, só falta 53, só falta 52, só falta 45. Eu sei, gente, que na pegada mesmo para levantar esses R$60.000 foi um ano. Em um ano nós estávamos com R$45.000. Água mineral e tudo bom. Levantou. Aí dei o pontapé para colocar a estrutura de pré-moldado. Estávamos com a tenda, fizemos um acordo com o dono da empresa, né? Ele fabricou os pré-moldados lá, cavava os buracos aqui ao redor da tenda, ok? Em 20 dias. Nós baixamos a tenda, estava lá os pré-moldados tudo pronto. Em uma semana o cara botou tudo no lugar, cobriu, pronto, estamos debaixo da igreja, do templo. Tirou a tenda, vendi 2 tendas lá para uma igreja, abençoei outra igreja, mandei uma outra lá para a cidade de Patos, e aquilo que foi bênção para a gente, hoje está sendo bênção para outras igrejas, para outros lugares. E agora estávamos debaixo da estrutura de pré-moldado. Não tínhamos colocado tijolos ainda, mas só de estar aqui, gente, já era uma coisa assim, extraordinária. E o pessoal disse, pastor, agora é hora da gente levantar, as paredes. Puxa. Não deu 3 meses. 3, Patrícia. 3. Foi não, Fabiano? 3 meses. A estrutura está no lugar, rapidinho, entendeu? Levantamos recursos, água mineral. Engraçado, teve um pessoal, que deu uma viajada de um mês. Viajou. Quando voltou, cadê a igreja? Cadê as tendas? Já era. Já estamos em outra estrutura. E agora começamos a fechar com os tijolos, né? Passamos uns 3 ou 4 meses fechando, mais uns 2 meses colocando as portas de vidro, né? Janela, e hoje, a igreja toda fechada, porta, janela, fizemos o culto de dedicação e estamos debaixo dessa bênção. Pastor,
Só a visão? Não. Trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Muita interação da igreja. Agora tudo começa, pastorzão sabe disso. Tudo começa com a gente. Quem é a liderança aqui, tem boa parte da liderança da igreja aqui, né? O líder de jovens, entendeu? Lá na venda de águas, eu dizia, o turno da manhã, a gente vendia água de manhã, de tarde e de noite, gente. Era pegado. Esse ano agora a gente fez, né? Mais uma vez, esse ano foi pra gente comprar o som. Porque na compra de, né, fazendo construção, tudo tal, o som tava meia boca. Esse ano agora, nós compramos uma mesa de som, 3.500 pau. Tal, água mineral. Ah, mesa digital. Você, pastor, agora a gente só quer um negócio do melhor. Falei, vocês estão enxerindo, né, Neguinhos? Tá tudo enxerido agora, só quero do melhor, né? É, pastor. Porque nós acreditamos que Deus pode fazer. E aí, a interação da igreja, a gente, nesses turnos, os jovens, a JNI é responsável por vender água de manhã. Vocês entenderam? Entendemos. Vamos, cá em campo. Ministério de Casais, vocês ficam responsáveis pela tarde. Missões, à noite. E essa interação da igreja. Começa com a liderança, daqui a pouco toda a igreja está nessa pegada. Ok? Então tem trabalho, gente. Tem trabalho. A visão Deus dá, as estratégias o Senhor dá. Ele dá. De alguma maneira, de repente, alguma coisa vai surgir, ok? Deus trabalha especificamente com cada um. Com a gente lá foi venda de água. Aqui eu não sei. Alguma coisa Deus pode fazer, sim ou não? Pode ser de água também? Pode. Pode ser qualquer outra coisa. Eu só sei que Ele faz. Os caras foram trabalhar. Os caras foram arrancar as vigas e construir e ampliar a casa, porque a casa estava pequena. Terceiro, olha comigo o verso 2, 3 e 4. Diz assim: vão até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele, Eliseu, respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha a bondade de ir com esses seus servos. Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. Olha aqui para mim. Terceira lição para a igreja crescer de maneira assim frutífera, de maneira exponencial. Bons relacionamentos, gente. Tem que ter a visão, tem que ter o trabalho, mas tem que ter o bom relacionamento nosso aqui, a boa interação nossa aqui. E eu percebo isso nesse texto. Os caras chegaram para Eliseu e disseram o que para Eliseu? Pai, vamos lá pegar a viga, ok, para a gente ampliar a casa. Eliseu falou: beleza, vão. Eles disseram: não, pai, vamos com a gente. Vamos com a gente. E onde que eu capto aí uma mensagem de bom relacionamento? Os caras gostavam de estar perto de Eliseu. Os caras se sentiam bem perto do seu líder. Havia um bom relacionamento, havia uma interação assim, fenomenal entre líder e liderado. O líder de jovens, a galera de jovens gosta de estar com ele. O líder de missões, a galera gosta. Você está entendendo? Você está entendendo? O cara não vai sozinho, não vou fazer a coisa sozinho, não. Eu quero meu líder perto de mim. O líder quer a galera perto dele. E isso é fera demais, gente. Isso é imprescindível para um bom crescimento. Não tem bom crescimento se não tem essa dinâmica de um bom relacionamento da igreja. Sempre, lembra que eu falei desde o começo? Lembra desde o começo? Investir no bom relacionamento. A senhora que cuida do catarrento, o catarrento que respeita a senhora. A gente faz umas viagens lá na igreja, umas viagens assim de jovens, aquela coisa de JNI. As senhoras, entendeu? As senhoras têm o maior prazer de ir com os guris. Nós vamos para ficar de olho em você. Você entendeu? E os guris: mãe, bora, porque a senhora leva o cuscuz. E elas levam. E elas levam o cuscuz para os meninos. E elas até hoje cuidam deles assim com carinho. E eles as respeitam. E essa coisa de bom relacionamento faz com que a frutificação seja extraordinária. Isso é bíblico, gente. Isso é bíblico. Essa é a proposta de Deus para a igreja. Ver a igreja crescendo nessa unidade.
A igreja, ela não está isenta dos problemas, das dificuldades no relacionamento interpessoal. Nós temos as nossas dificuldades, sim, temos, mas isso não pode travar a nossa unidade, não pode travar, cara, o nosso bom relacionamento. A gente precisa resolver os conflitos, as dificuldades da melhor maneira possível, e não dar brecha para o diabo, ficar o cara do louvor sem falar com o cara da JNI, vai para lá, pai. Não rola. Tem que resolver as broncas, porque senão a gente trava a bênção de Deus, ou não é? Salmo 133, o que é que diz? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Agora, fera é a comparação que o salmista faz lá no Salmo 133. Olha a comparação que ele faz, gente, que tem uma lição muito legal para a gente. Vamos lá, Salmo 133. Salmo 133. A gente às vezes não dá muita importância a essa comparação que o salmista faz, porque a gente não conhece bem da cultura judaica, né? Mas quando a gente conhece um pouquinho da cultura judaica, a gente se maravilha com essa comparação que o salmista faz. Olha o que ele diz, Salmo 133. Alguém lê para mim aí, por favor. Patrícia. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a barba, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Muito bem. Qual é a comparação que o salmista faz aí? Da união da igreja. A união da igreja é comparada ao que aqui? Com o óleo que desce sobre a cabeça, a barba, as vestes de Arão, que Arão era o sumo sacerdote em Israel. A primeira comparação que ele faz da união é com esse óleo que desce sobre Arão. Beleza. A segunda, como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Gente, tem uma lição aqui fera para a gente. Quando o salmista compara a união, a unidade da igreja, certo? Com esse óleo e com esse orvalho. A primeira, na verdade são duas lições aqui. A primeira é a igreja, esse óleo que desce sobre a cabeça de Arão, que vai pela barba, pelas suas vestes. Aquele era um momento extraordinário que acontecia no meio do povo de Israel, quando havia a consagração do sacerdote, era ou não era? Era um momento assim de êxtase, pastor Paulo. O pessoal ficava assim, maravilhado, havia uma atmosfera gloriosa no meio de Israel, o momento da consagração do sumo sacerdote. O óleo, na Bíblia, representa a descida de quem? A descida do Espírito Santo. Então deduzia-se, Espírito Santo de Deus é no nosso meio. Deduzia-se, Ele está presente no meio do povo dele. E aí eu capto a seguinte mensagem aqui: essa união da igreja, comparada a essa unção, a esse óleo que vem sobre Arão, sobre a cabeça de Arão, sabe? Isso quer dizer o seguinte: quando a igreja do Senhor vive essa unidade, ali, sem sombra de dúvida, tem essa presença do Espírito Santo. Esse óleo vem, esse óleo tem, não falta óleo na igreja não, a unção é presente, a atmosfera é fera demais, o ambiente é extraordinário, porque a unção de Deus está no meio da igreja. Tem unidade, tem unção. Vamos lá, repetir? Tem unidade, tem unção. É isso aí, Zé. Tem unidade, tem unção. A gente vê em alguns lugares uns negros falarem assim, aqui tem muita unção, e faz uns movimentos aí, mas daqui a pouco, entende? Quando sai um pouquinho fora da igreja, fica um dando soco no outro.
e falando mal. Então não tem unção. Eu creio piamente que só tem unção onde tem unidade. Por isso que o salmista faz essa comparação. A união da igreja, esse óleo descendo sobre Arão. Porque de fato tem uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Onde tem um, tem a outra. Onde tem unidade, tem unção. E o orvalho sobre o Monte Hermon e os montes de Sião. O orvalho. Quem conhece da geografia, né, de Israel, sabe que quando o orvalho vinha sobre os montes, né, deixava a terra prontinha para frutificar. A terra ficava fértil. A terra era fértil. Então a galera, quando via os orvalhos vindo sobre o monte, a galera vibrava, porque sabia que naquele tempo, naquele ano, havia o quê? Fruto. Havia frutificação. A terra está fértil. É como você está lá no desertão, aquela coisa toda, aqui no sertão. Daqui a pouco aquela chuvinha maravilhosa, a terra começa a ficar molhadinha, o povo já começa a dizer aleluia, o nego já se prepara para plantar. É ou não é? Porque sabe que vai colher, tem fruto esse ano, tem fruto. E aí vem a segunda mensagem para nós. Onde há unção, tem o quê? Tem fruto. Onde há unidade, tem fruto. Onde há comunhão, a igreja frutifica. Onde há comunhão, a terra é fértil. O que planta nesse negócio aqui dá. É ou não é? O cara planta água mineral para vender, dá. Planta batatinha, dá. O que planta, dá. Planta o ministério não sei o que lá, dá. Planta essa visão para a JNI. Dá, porque tem unidade, gente. Onde tem unidade, tem frutificação. Essa é a mensagem do Salmo 133. É fera pra caramba. Fera pra caramba. Entende? Então, investamos no nosso bom relacionamento. Investamos na nossa unidade. Investamos. O Eliseu, ele está colhendo certamente um fruto maravilhoso que ele plantou no meio dos seus discípulos. Ele ensinou a galera a ter bons relacionamentos. E a galera gosta de estar com ele. Que vocês gostem de estar perto do líder de vocês e somando para o reino. Terceira lição. Quarta lição de uma igreja frutífera. A quarta lição: acunhar o machado. O que é acunhar o machado? Vamos lá, vamos ver aqui, vamos lá. Vamos voltar lá para a Segunda Reis. Segunda Reis. Voltemos para lá. Diz assim, aconteceu, versículo 5, aconteceu que enquanto um deles derrubava o tronco, o machado caiu na água. Ele gritou: ai, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou onde caiu. Ele mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água, naquele lugar, e fez o ferro flutuar. Parou até aí. Quarta lição, para uma igreja realmente ser frutífera, para uma igreja avançar e avançar bem, precisa acunhar o machado. Os caras estavam até agora empolgados pra caramba, era ou não era? Como você tem que estar empolgado fazendo as coisas. E derruba a lenha, e os negros diziam: eita, nós vamos ampliar a nossa casa, aleluia, pai, Daqui a pouco, o ferro do machado vai longe e cai no rio. Eu aprendo uma coisa aqui. O machado, o cara está batendo. Quem entende um pouquinho aqui, né, da agricultura aí e tal, bate, daqui a pouco o bicho vai ficando mole, e daqui a pouco realmente o ferro sai do pau. Então você bate, chega um momento que você percebe que ele está ficando mole, você dá uma parada, dá uma virada nele, dá uma acunhada, não é? Apruma o bicho, né, São Zé? Aprunha o bicho, e daqui a pouco volta a bater de novo, volta a trabalhar de novo. E eu aprendo uma lição espiritual extraordinária aqui. Acunhar o machado, acunhar a nossa vida espiritual.
Acunhar o nosso coração. Como igreja ter essa dinâmica de crescimento, como igreja ter essa visão de ir adiante, de construir grandes coisas e sonhar tal, mas nunca esqueça de uma coisa, nunca esqueça de acunhar o seu coração, de parar e ter seus momentos com Deus. A igreja com o seu coração quebrantado, dependente totalmente do Senhor. Não vai nessa onda de pensar que é você que faz. Lembra do que eu falei no começo aqui? Quem está fazendo as coisas em Bodocongó? O Senhor. Não é pastor André? Não é o Senhor, cara. É o Senhor. Por isso que algumas coisas nós não abrimos mão lá na igreja de Bodocongó. E uma das é a primeira semana do mês. A Santa Ceia geralmente a gente faz no primeiro domingo do mês. Não sei aqui. Primeiro domingo do mês. Segunda, seguinte, né? No outro dia, segunda até a sexta, a semana inteira. A semana inteira. Nós estamos todos na igreja. Todos. A semana inteira, campanha de oração, para a gente acunhar nosso machado. Uma vida de oração, cara. Uma vida aos pés do Senhor, um tempo gostoso diante de Deus, fortalecendo o coração, inspirando ainda mais a sua vida, ouvindo melhor o Senhor, porque se a gente se preocupa demais com o fazer, com as atividades, a gente esquece do principal, a gente esquece do relacionamento com Deus, a gente esquece da boa vida aos pés dele, a gente esquece que é Ele que está fazendo através de nós. Então precisamos de uma boa vida de oração. Precisamos de um bom tempo. Então a igreja já sabe. Terminou a Santa Ceia, pastor, tem uns irmãos que já ficam naquela, pastor, semana de oração está chegando. Não que a gente, intensamente ore só nessa semana. Não, a gente ora o mês todo. Mas essa semana, eu digo assim, é para a gente começar o mês no pipoco, gente. O machado acunhado. E aí a gente tem na semana lá, às vezes, 70, 80 pessoas, 100 pessoas, o povo chega para orar, e a gente não abre mão de uma vida de oração, não abra mão de uma vida de oração, não abra mão de acunhar o seu machado, de cuidar dele, não abra mão, porque se você for trabalhar, bater, e não cuidar, daqui a pouco o ferro pula e você perdeu, Zé. Que eu estava trabalhando para Jesus, tem um monte de pastor que está trabalhando para caramba aí, mas está tudo doido, um monte de pastor que está tudo doido, tirando a vida, e eu penso que muitos deles caíram nessa doideira de trabalhar e não acunhar o machado. E eu já falo lá para a igreja, essa semana de oração, eu geralmente boto o pessoal para dirigir lá os cultos, porque eu fico lá jogado no chão, irmão, eu fico lá jogado, e tendo o meu momento com Deus, eu, o pastor, e o pessoal já sabe, não vem nem me aperrear. Pastor, dê uma palavra aí, não vou dar palavra para ninguém, a palavra hoje é para mim, aleluia, se virem aí. Pessoal, é verdade, deixa o nosso pastorzão ter o momento dele com Deus, porque eu preciso, pastor Paulo precisa, a Patrícia precisa, entende? Eu preciso estar bem com Deus, para que eu esteja bem com a igreja. Daqui a pouco eu chego aqui no púlpito, é só pancada, não sei o que, e xingo o irmão de cá, e xingo o outro de lá, eu fico meio doido. Tem uns pastores que estão meio doidos aí, entende? Aqui pra gente, né, varão? E chega, é só bate, só pancada, e é pancada do começo ao fim da pregação, pancada entendeu? Já fala com o irmão lá, já dando pancada. Pera aí, pastor, calma aí. É porque ele não está bem. Então eu digo para a igreja, pessoal, se vocês me derem um tempo para eu cuidar de mim, eu vou estar bem e vocês vão estar bem também. Vai estar todo mundo bem e aleluia. Então a igreja respeita. Eu tenho meus momentos com o Senhor. A igreja tem um momento com o Senhor. Eu tenho o meu momento com minha família. O pessoal respeita pra caramba. Respeita. Pensa na igreja que cuida do pastor. Pensa. Cuidem do pastor de vocês, cuidem da esposa dele. A gente passa umas coisas que de repente um ou outro não entende. Algumas pressões que de repente um ou outro não entende. De repente chega só com crítica, com pancada sobre nós. Como é bom quando a gente tem
É uma galera que dá as mãos, que dá aquele apoio, que cuida da gente, né? E às vezes o pessoal me empurra, pastor, me empurra da igreja, pastor, suma daqui suma daqui por alguns dias, suma daqui para o senhor ir namorar com Cláudia, minha esposa, né? Suma, vai namorar um pouquinho com Cláudia. Falei, pessoal, agora não está dando tanto, né? Que acabou de nascer abençoadinha, a gente tá. Então leva tudinho aí, pastor, vai o senhor, Cláudia, as duas meninas vão fazer uma viagem, alguma coisa, para cunhar o machado de vocês. O senhor está bem. Invisto muito na minha família. Eu invisto muito na minha família. Porque se eu estou bem em casa, eu vou estar bem na igreja. Cuido bem da minha esposa, procuro cuidar bem das minhas filhas. Elas cuidam de maneira extraordinária de mim. Um bom ambiente em casa. Bom ambiente na igreja. Uma boa vida de meditação na palavra. Boa meditação. Sempre em dia, cabeça legal, coração legal na palavra. Tudo isso é acunhar o machado, gente. Tudo isso, ok? Então, se a gente quer ter esse avanço, a gente não pode ficar só nessa vibe, né, nessa pegada de trabalho. Tem que ter, sobretudo, o seu momento com o Senhor. O seu bom relacionamento com Deus. É isso que faz toda a diferença. E a gente tem um ministério maravilhoso, né, que, assim, cuida demais da minha família, né, do meu casamento, que é o ministério de casais lá na igreja, né? A gente tem muito essa visão de uma família sadia, a igreja vai estar sadia. Cuida do casamento. Então a gente tem algumas atividades com os casais na igreja já há 10 anos, né? Umas atividades assim que têm nos ajudado demais a caminhar de maneira sadia dentro do nosso casamento. E como falei, o irmão Fabiano é um dos nossos líderes lá do Ministério de Casais. E para eu descansar um pouquinho aqui, que eu já falei pra caramba, né? Ele vai, bem rapidinho, falar um pouquinho do Ministério de Casais, como esse ministério há 10 anos tem ajudado a igreja a crescer de maneira sadia, né? Lá em Bodocongó. Daqui a pouco eu venho para a gente concluir. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu estou feliz por estar aqui nessa manhã, né? Louvado seja o Senhor por esses dias. Agradecer a pastor Paulo, a sua esposa Patrícia, que pensa no comer da justiça. E ainda vou sair daqui com a justiça, aí, ó. Mas louvado seja o Senhor, porque ao longo desses 10 anos, né, a igreja do Nazareno em Bodocongó tem cuidado da minha família. Aliás, há 14 anos, né? Vai fazer 14 anos que eu estou na igreja do Nazareno. Há 12 anos com o pastor André, vou fazer agora, dia 6 de abril. 12 anos que eu estou nessa labuta lá com o pastor André. E tudo o que ele falou aqui, ele é mais doido do que ele falou aqui, né? Ele é mais doido do que ele falou aqui. Mas assim, eu aprendi ao longo do tempo a respeitá-lo, né? Sou bem mais velho do que ele, tenho 43 anos de idade, 22 anos de casado, né? Temos 3 filhos, eu e minha esposa Kátia. Mas ao longo do tempo aprendi a respeitar e aprendi a comprar a visão junto com ele, né? Quando ele diz a visão, quando ele chegou lá com um caminhão d'água, realmente os irmãos, Fabiano, o pastor está ficando doido. Eu digo, vamos embora. Ele sabe o que está fazendo, embora eu estava fazendo, ele endoidou mesmo, né? Mas eu não podia desanimar a galera que estava naquela pegada. Mas há 10 anos, para a glória de Deus, nós estamos bem envolvidos nesse ministério de casais. E para a glória de Deus, se tem um ministério que eu me identifique, que amo todos os outros ministérios, trabalho para todos os ministérios, mas o que eu realmente me dou de coração e de alma, eu e minha esposa, é o ministério de casais, porque eu sei o que Deus fez no meu casamento, né? Um homem prostituto, bêbado, drogado, que batia na esposa, que quebrava troço dentro de casa, que os filhos viviam acuados que nem bicho dentro de casa, e hoje, para a glória de Deus, é um dos líderes do ministério de casais, só o Senhor, com a sua justiça, né? Com a sua justiça. Então assim, irmãos, há 10 anos nós vemos ralando na visão, no trabalho, né? Tendo um momento também de acunhar o machado. E para a glória de Deus, há 10 anos nós vemos trabalhando e com excelência para o Senhor, através do Ministério de Casais. E há 10 anos atrás, quando nós fizemos a nossa primeira palestra para casais, nós fizemos numa quadra desse tamanho aqui. Eu acho que era desse tamanho. 20 e poucos casais
né? 40 pessoas no máximo nós fizemos. A nossa líder, na época, passando por uma dificuldade, né, passando pelo seu segundo câncer, tinha perdido uma mama e agora havia perdido a outra, né? E a gente comprou a visão, o pastor disse, temos que fazer essa palestra para casais. E a gente fizemos a nossa primeira palestra para casais, cerca de 40 pessoas, no máximo. E aquela pegada, aquele amor todo. E nós trabalhamos de que forma? Nós trabalhamos de 3 frentes. Toda quinta-feira nós temos os nossos encontros familiares, que tem fortalecido e que tem trazido os casais para a igreja, porque lá é um momento da gente apresentar Jesus de uma melhor maneira, o que Jesus fez. Na igreja a gente não pode parar e estar conversando muito no momento do culto. Então, semanalmente a gente trabalha. Toda quinta-feira tem um encontro familiar e a gente vai para casas de vários irmãos para acunhar o machado e casas daqueles que não são crentes para tentar trazê-lo para a igreja através do Espírito Santo de Deus. E mensalmente nós temos almoço, jantar, café da manhã, vamos para uma chácara, vamos para qualquer lugar para passar um tempo mensalmente. E anualmente é o cume do nosso ministério, que é a palestra para casais. A última palestra que nós fizemos, lembra que a primeira eu disse que foi para quantas pessoas? A última que nós fizemos foi para 400 pessoas, 200 casais, deu mais de 200 casais, mas num todo dá em torno de 500 pessoas, porque nós temos os convidados, temos o Ministério de Casais que trabalha, Ministério de Soldado de Cristo que toma conta do estacionamento e todos os outros ministérios que se envolvem. Então, no geral, dá em torno de 450 a 500 pessoas. Por quê? Porque os casais às vezes levam criança, enfim, alguém do ministério leva os filhos que não pode deixar em casa, e a gente tem essa pegada. E o Ministério de Casais, ao longo desse tempo, a gente vem também criando estratégias para barganhar dinheiro, para conseguir dinheiro, desculpa a palavra, para conseguir dinheiro, levantar recursos. Porque tudo que a gente fazia era alugado, tudo. E nisso ficava a nossa maior parte do recurso no aluguel. Era cadeira, tudo que a gente fazia era alugado. Talher, prato, tudo, toda a decoração. Eu e a minha esposa quem ficamos mais à frente da decoração. Aí tem outros irmãos que é na parte da cozinha. O time sabe bem no que joga. Tem um atacante, tem um zagueiro, tem um lateral, e cada um joga no seu jogo. Porém, o time é bem entrosado. Se precisar bater o lateral, a gente bate. Se precisar jogar na zaga, a gente também joga, porque a gente tem uma visão só. E ao longo do tempo as pessoas começaram a ver que realmente aquele dinheiro que eles estavam contribuindo estava retornando para o ministério. E hoje, para a glória de Deus, nós temos prato, nós temos talheres, copo. A gente pensou em comprar, eu digo, não, vamos comprar copo descartável. Mas enfim, a maior parte grosseira a gente tem na igreja, para a glória de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? E o Ministério de Casais, ao longo desses 10 anos, vem casando pessoas, pessoas que não têm condição. Uma irmã lá foi fazer um levantamento, o casamento dela dava 10 mil reais. O mais fraquinho é o casamento da justiça, dava 10 mil reais. Outro dava 5, outro dava 6. E a gente, para a glória de Deus, tem ajudado esses casais, e o casal entra praticamente com custo zero. A gente entra com decoração, a mão de obra é nossa, a cozinheira é nossa, compramos fogão industrial, temos o richô que bota a comida, temos os pratos, temos os talheres, temos cortina, temos arranjo. Então tudo isso a gente tem na igreja. A igreja já tem as cadeiras, a gente não precisa mais alugar as cadeiras, quando aluga é pouca, agora mesa, essas coisas a gente ainda aluga, mas num contexto geral a gente aluga muita pouca coisa. Eu vou usar aqui um português bem ralé, A gente aluga muita pouca coisa. E a gente, para a glória de Deus, tem ajudado. Sábado, agora, ontem, fez 15 dias ou 8 dias? 8 dias que a gente casou mais um irmão, Casou o irmão Francinaldo com Luciana, e o que esse casamento daria em torno de 6 a 7 mil pelo que ela iria fazer. E eles praticamente gastaram aí, eu acho que 2 mil reais, se muito gastaram. Com a parte que eles têm que comprar alimentação e tudo. E a gente do Ministério de Casais tem se doado ao longo desses 10 anos.
Mas eu trabalho no Ministério de Casais, irmão, porque o Ministério de Casais, através do Senhor Jesus Cristo, mudou a minha vida, mudou o meu casamento. Hoje eu tenho um amor da minha esposa, coisa que não tinha. Então eu amo Jesus em primeiro lugar e amo a Igreja do Nazareno. Como o pastor Val Vassoura falou ontem, eu tenho um amor incondicional por Jesus e uma paixão incondicional pela Igreja do Nazareno. Porque há 13 anos atrás, 14 anos, vai fazer agora dia 6, pastor André começou a trabalhar lá onde eu trabalhava. E eu estava no fundo do poço. Droga, bebida, prostituição, andando armado, aquela coisa toda. Eu estava no fundo do poço. No fundo do poço. A mulher dizia que, não chegou a dizer a mim, mas disse que no seu coração queria me deixar. E eu disse: Senhor, será que eu vou conseguir outro milagre? Que eu mostrei aqui a foto da minha esposa. O pastor sabe, minha esposa é linda. Grande foi o milagre da justiça. Eu digo: eu não posso perder esse milagre. E o Senhor restaurou o meu casamento, restaurou a minha vida, e por isso eu me dou incondicionalmente pelo Ministério de Casais. O Ministério de Casais, a gente trabalha, temos um líder, um casal líder, e os demais que trabalham compondo a liderança. Hoje nós somos em 5 casais, perdão. Tem um casal líder, que voltou a ser Menino e Jane. Eu passei 3 anos e meio, e devido a uma dificuldade que tive, pedi ao pastor, porque a gente também tem que saber o momento de acunhar o machado. Digo: pastor, não estou bem, preciso acunhar o machado, coloca outra pessoa no meu lugar. A gente tem que ter essa humildade, essa humildade. E assim, aqui para os mais velhos, não vou dizer os mais velhos, os mais experientes e também os menos experientes, uma coisa que eu aprendi com Cristo nesses 14 anos foi ser submisso. Se você não tem nada, mas tem submissão na igreja, você já tem tudo. Se o pastor disser bota o pé, eu boto. Ele sabe bem disso. Se de mago tira o pé, para a glória de Deus, ainda é um dos poucos que me chama de mago. Mago tira o pé, eu tiro. Fica sentado, eu fico. Vai adiante, eu vou. Entrei no seminário, para a glória de Deus, pastor, entra no seminário. Eu digo: pastor, não quero, entra. O Ministério de Casais me ajudou demais. A Igreja do Nazareno, que eu era um cara que não queria mais nada com estudo, mais nada. E o Ministério de Casais, através da pessoa do pastor André, que na época começou, era ele o líder, começou tudo isso, trouxe de volta aquilo que tinha morrido. Eu voltei a sonhar com a Igreja do Nazareno. Eu voltei a ter sonhos. A minha esposa, ela não podia, o pastor sabe bem disso, que me acompanhou. A minha esposa, ela não estudava mais, que eu não permitia, e nem trabalhava, porque eu era doente de ciúme. Porque assim, quando a gente apronta, a gente acha que a mulher também apronta, Então, minha mulher é muito bonita, eu digo: vai sair de casa nada, vai ficar em casa. Daí, quando entrei na igreja, o pastor, a gente começou a trabalhar, comecei a ler a Bíblia, Deus começou a falar ao meu coração. A minha esposa hoje é contadora formada, já está fazendo mestrado, trabalha no escritório, tem pretensão de abrir o escritório próprio. Eu concluí meu seminário, o primeiro passo. Estou orando ao Senhor para seguir outros passos, se o Senhor assim me permitir, Mas para a glória de Deus, eu vim aqui nessa manhã testemunhar do Ministério de Casais. E eu tenho pregado em outras igrejas, Tenho lido o livro, tenho me aprofundado nessa área. O Senhor me chamou realmente para trabalhar com famílias. Eu sinto um ardor no coração quando eu estou lendo um livro. Eu leio muitos livros, mas quando eu leio o livro de Ministério de Casais, voltado a Ministério de Casais, eu me deleito. E eu tenho levado essa mensagem a outros casais, pregado em outras igrejas, e muitas vezes quando eu termino o culto, o pastor me chama num canto assim, ou algum irmão da igreja diz: ô irmão, como eu queria que na minha igreja tivesse um Ministério de Casais tão afinco como tem na sua igreja. Porque em algumas igrejas até tem, mas só para dizer assim, que tem, só para cumprir um ritual, para dizer que não, na minha igreja tem um Ministério de Casais. Agora na minha igreja, Nazareno Monocongó, tem um Ministério de Casais, e é um time realmente efetivo e eficaz. A gente trabalha assim, a gente trabalha em todos os outros ministérios da igreja, e é o que chama a atenção, de algumas outras pessoas que nos visitam, irmãos que não são crentes, que chegam, que vê a gente desde 5 horas da manhã,
todo mundo janta, todo mundo bem tranquilo, vão para casa, e depois de tudo isso é que a gente vai jantar e lavar a igreja, e desmontar tudo, e muitas vezes a gente sai da igreja 2, 3 horas da manhã, porque a gente, como o pastor bem falou aqui, a gente trabalha para o Senhor, a gente não trabalha para o pastor André, a gente trabalha para o Senhor, mas é através dessa pegada, como ele falou aqui, pastor André, tudo isso que você está vendo aqui, muito mais, não é porque eu estou na frente dele, não, para a glória do Senhor. É um pastor que muitas vezes a gente, confesso, quando tinha lá só o terreno, no dia de domingo, à tarde, a gente limpar mato, muitas vezes a gente nem queria ir, mas quando a gente passava, estava lá o pastor sozinho, limpando o mato. A gente dizia, então a gente não pode fazer isso, né? Com o pastor, temos que ir para lá. E a gente ia. Eu e o irmão Francinal, desde que casou agora sábado, cansamos de passar do sábado para o domingo, a madrugada inteira, cimentando lá o piso. Eu era o servente dele e ele era o pedreiro. Não sei nada de pedreiro, mas se o cara mandar fazer, eu faço, né? Porque eu aprendi a ser servo. Eu aprendi a ser servo, né? E como o pastor falou aqui, lá na nossa igreja, para a glória de Deus, o ministério de casais não tem ninguém cheio de dedo, é todo mundo servo. É todo mundo servo. A gente, ao longo destes 10 anos, a gente teve um crescimento, uma palavra que o pastor sempre usa, que eu não sei nem dizer ela, exponencial, né? Tivemos um crescimento exponencial nesses 10 anos. Quem chega e vê hoje o Ministério de Casais, né? Há 10 anos atrás, 40 pessoas, tudo alugado. Os letreiros tudo feito de isopor, né? E eu queria ler um versículo que está no livro de Efésios, capítulo 3, verso, a vista não está muito boa, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto precisamos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quando a gente olhou para o Ministério de Casais há 10 anos, a gente tinha um sonho. A gente tinha um sonho de ter tudo isso que a gente tem hoje, pastor Paulo, Patrícia, tudo isso. E a gente ainda sonha muito mais. O ano retrasado, a gente pensava em ter um richô, que sempre a gente alugava, e é muito caro o aluguel, era R$150, tinha canto que era 200, dependendo de quantas cubas tinha. E um irmão da igreja tinha ia montar um restaurante e não deu certo. Não deu certo. Ele disse, eu vou doar o richô a vocês, e o dele é de 8 cubas, é 8, né, que tem? De 8 cubas, e as mais fundas que tem. Compramos um fogão, enfim. Hoje o material que nós temos, mas acima de tudo, o material humano é o que mais importa. É o que mais importa. Porque a gente trabalha realmente para o Senhor. A gente trabalha realmente com o Senhor. E a gente, quando a gente trabalha um ano inteiro. E quando eu era líder, foi isso que eu chamei os meus liderados. Eu digo, o carnaval ele se prepara um ano inteiro. Ele se prepara um ano inteiro. Para em alguns minutos fazer até a palhaçada que fizeram agora, né? Blasfemar contra o Senhor. Então por que a gente que trabalha para o Senhor não pode se preparar um ano inteiro? Um ano inteiro. O pastor está comprado a ideia. Que pastor, a gente tem algo que a gente chama de feedback. A gente gosta muito disso. E o pastor, ele acata muita coisa que a gente faz, se for para a glória de Deus. Porque se for para aparecer, realmente ele corta logo as asas. Isso é bem, tudo que o pastor falou aqui, isso é bem verdade, né? O pastor falou aqui é bem verdade. Se quiser ficar na igreja é para trabalhar, se não quiser, ó Zé, pode pegar a porta aí e ir embora, Zé, pode ir embora. Então, para a glória de Deus, irmãos, se você tem um ministério de casais na sua igreja, nutre esse ministério de casais, fortaleça esse ministério de casais. Eu aprendi demais. Eu aprendi a amar muito mais a minha esposa, aprendi a lidar com a minha esposa. O pastor que sabe aí, eu era um cabo extremamente bruto. Muitos na igreja ainda me chamam de Pedão. E aí, Pedão, vem cá. Porque eu era muito bruto. Muito bruto. Eu falava com minha esposa, era como se fosse normal, aquela forma grosseira que eu falava com ela. Porque eu falava com ela assim já há muitos anos. Até que um irmão chegou para mim e disse, meu irmão, eu admiro o jeito que tu trabalha na igreja. Eu admiro o jeito que tu se doa para o Ministério de Casais. Eu tenho você como um referencial para meu casamento. Agora, meu irmão, o jeito que tu fala com tua esposa é o que muitas vezes me entristece. E eu comecei a me policiar.
E o pastor sabe bem disso, a gente vinha conversando no carro, para a glória de Deus. Deus tem trabalhado no meu temperamento. Deus tem trabalhado no meu temperamento, através do Ministério de Casais, um ou outro regulando por aqui, porque a gente tem essa liberdade de chamar a atenção um do outro na hora de chamar a atenção, e na hora de passar a mão na cabeça também, no sentido de amor, a gente fazer isso também. Mas ao longo dos 10 anos, o que eu tenho a dizer nessa manhã é gratidão ao Senhor pelo Ministério de Casais, o ministério que Ele tem colocado na minha mão, o ministério que Ele tem colocado na minha mão, o Ministério de Casais. E toda vez que eu vou a outra igreja pregar sobre o Ministério de Casais, palestrar em alguns eventos que já tive a rica oportunidade, pela misericórdia do Senhor, de palestrar, eu tenho levado essa palavra, que o Senhor restaura casamento. O Senhor, Ele é o Senhor de ontem, de hoje, e é o mesmo eternamente. Ele restaura casamento. Então, tudo que nós conseguimos foi com trabalho. A igreja de Bodocongó, se tem algo que podemos dizer assim, duas coisas que nós podemos dizer da igreja do Nazareno lá em Bodocongó, acredito que outras demais têm, mas a minha igreja do Nazareno de Bodocongó, primeira, dependência do Senhor, e segundo, trabalho. Então, essa palavra que eu queria trazer, essas pequenas palavras, era para testemunhar do amor de Deus na nossa vida, lá em Nazareno, Bodocongó, sobre o Ministério de Casais. O Ministério de Casais tem abençoado pessoas que a gente nem imagina. E quando chega alguém que diz, eu já conheço o trabalho de vocês, aquilo traz um ânimo para a gente. Muitas vezes a gente quer, humanamente falando, sufocado, mas quando chega alguém através do Senhor e diz, eu conheço o trabalho de vocês, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, isso traz um ânimo, um fôlego de vida novamente para a gente. Por isso a gente às vezes diz, pastor, vá descansar. E para a glória de Deus, esse ano, o ano passado, para esse ano, o pastor preparou bem. Pastor Valdemir recebeu a sua primeira licença, e aí agora o pastor tem um pastor auxiliar para ele. Não que a gente não auxilie ele, mas o pastor realmente precisa de outro pastor auxiliar. Hoje a gente está aqui, mas tem um pastor lá tomando conta das ovelhas. O pastor ele fica menos preocupado, menos preocupado. Então, irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer nessa manhã, que Deus ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Em relação ao terreno, pastor, Lucas 1,37. Para encerrar, para Deus não há impossível. Eu tenho visto o impossível na minha igreja, lá em Bodocongó. Quando o pastor André ficava lá, era um monte de terra. O pastor André ficava lá, ficava olhando, e a gente ficava olhando. O pastor agora acabou de ficar doido. Ele disse, dia 19, isso era início do mês, dia 19, nós vamos armar aqui as tendas. Eu digo, dia 19. E a gente achava que eram umas tendazinhas como aquela que estavam aqui na frente. Mas quando o irmão José Hildo começou a construir, aí a gente viu o milagre do Senhor na nossa vida, E para encerrar, nesse tempo, eu passei por uma dificuldade muito grande na minha saúde. Nascia muito furuncos, e só nas minhas axilas. E foi justamente nesse tempo. Era 6 de um lado, 7 do outro, 9 de um lado, 10 do outro, só nascia dessa região. E para a glória de Deus, eu estava lá trabalhando afinco. E para a glória de Deus, irmãos, o Ministério de Casais da nossa igreja, ele tem sido um ministério frutífero. E tem trazido muitos casais não crentes para a nossa igreja, através, claro, do amor do Senhor, mas pelo trabalho que nós temos feito com o Ministério de Casais lá na nossa igreja. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Pastor André. Amém. Glória a Deus. Bom, nós vamos fechar agora para a gente comer, né, gente? O quinto ponto, nós compartilhamos 4 pontos aí de uma igreja frutífera, Nós compartilhamos sobre a visão, o trabalho, o bom relacionamento, acunhar o machado e o mais importante ponto é ver o milagre de Deus. O milagre de Deus. Nós olhamos aqui para os profetas. No verso 6, diz assim: o homem de Deus perguntou, onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro
flutuar. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Último ponto: milagre. Milagre. O machado perdeu-se. Deus usou a vida do Eliseu para trazer o machado de volta. Igreja frutífera é a igreja que crê, é uma igreja que vive intensamente esse milagre de Deus. O machado perdeu, esse machado para ser trazido de volta, só o Senhor mesmo. E nós cremos nessa verdade. Tem muito machado aí perdido, tem muita ovelha aí perdida, tem muita gente perdida, e nós cremos que o Senhor é poderoso para trazê-las para cá, é poderoso para salvá-las, é poderoso para restaurar os casamentos, é poderoso para salvar os catarrentinhos, para salvar os jovens. Eu creio no milagre de Deus. Aquilo que eu não consigo fazer, o Senhor faz, Ele faz. Então não tem como a gente frutificar bem para o Senhor, se nós não cremos no milagre de Deus. Nós vemos muitas igrejas, o pessoal assim, para baixo, sem a devida confiança de que o Senhor faz milagre. Um dia eu estava conversando com a irmã falou: pastor, nós lá na nossa igreja estamos assim muito para baixo, porque não converte mais ninguém, faz anos que não converte ninguém, não rola mais milagre, estamos para baixo. Falei: irmã, tem que sair dessa, irmã. Você tem que voltar a crer que Deus continua salvando, que Deus continua fazendo. Creio, vamos colocar mais o joelho no chão, vamos orar para que Ele faça o milagre. Eu creio nos machados reencontrados, eu creio nas ovelhas que o Senhor vai salvar nesse lugar, as ovelhas perdidas que o Senhor vai trazer, o machado perdido que o Senhor vai trazer. Nós vamos crer nisso, tá bom? Então, se tivermos essa devida confiança, se colocarmos isso em prática, esses pontos em prática, certamente nós vamos avançar como uma igreja muito frutífera, tá bom? Deus aplique essa palavra nos vossos corações. À noite a gente compartilha um pouco mais, e agora vamos comer feijão. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pastor Paulo, vamos orar. Cadê Patrícia? Quero orar por você, varão. Vem para cá para a gente orar. Amém. Glória a Deus. Então, faz o seguinte. Deixa eu orar aqui contigo, depois tu dá a palavra aí. Tá joia? Fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diz a sua palavra que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós cremos, Senhor, nessa verdade. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor que fez com que a sua obra avançasse, com que, ó Deus, o trabalho de muitos homens e mulheres do Senhor ao longo da história fossem frutíferos. Nesse tempo, Senhor, nós cremos que o Senhor continua usando homens e mulheres nessa geração para desenvolver um trabalho frutífero. Usa as nossas vidas. Toma em tuas mãos, Senhor, aqui em Belo Jardim, a vida do pastor Paulo, a vida de Patrícia, a vida dessa igreja, Senhor, para de fato desenvolver um trabalho ainda mais frutífero para a tua glória. Que haja nessa igreja, Senhor, muita visão, que haja nessa igreja muito trabalho, que haja nessa igreja, Senhor, o bom relacionamento, que haja nessa igreja um machado sempre acunhado, que haja nessa igreja a confiança de que o Senhor faz milagre. E Deus, que nós possamos ver aqui muitos machados perdidos sendo reencontrados, muitas ovelhas perdidas chegando a esse lugar e dizendo: só Jesus é o Senhor. Que nós vejamos esse espaço físico pequeno para tanta gente que vai chegar, pequeno. E Deus, que chegue um tempo, Senhor, e vai chegar esse tempo que os muitos aqui vão dizer: pastor, vamos para o Jordão catar lenha para a gente ampliar a casa.
Vamos, Pai. Vamos ampliar a casa. Vamos ampliar porque ficou pequeno. Deus, em nome de Jesus, faz com que essa obra seja ainda mais frutífera, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Nós te oramos assim e desde já nós te agradecemos no nome de Jesus.